Pela visão da Bíblia, pela visão de Deus, só existe duas linhagens, dois corpos, duas mulheres. E você vê isso em toda a Bíblia. Adão e Jesus. Adão é o cabeça general de uma espécie, de uma linhagem, e Jesus é o cabeça general de uma outra espécie. A grande prostituta que contaminou o mundo inteiro, as nações, os comerciantes do mundo inteiro se contaminaram com ela, se prostituíram com ela. E a igreja, que é vista na Bíblia como a mulher de Deus. Existe dois corpos, o corpo de Cristo e o corpo do mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios 6, o verso 17, quando se junta a uma meretriz, se torna um com ela, quando se junta a Cristo, se torna um só espírito com ele. Veja, não tem a terceira opção. Uma vez que nós despertamos para essa realidade, o que nós devemos, se nós de fato queremos nos salvarmos, devemos despertar, nós precisamos entender o seguinte, e aí a ciência nos ajuda a entender, principalmente a ciência quântica, né? A mecânica quântica. Ela assumidamente ela defende a ideia que todos nós estamos conectados ao mesmo cosmo, uma mente universal, uma mente única, um mundo espiritual que estão conectados um ao outro. E a ciência já fez vários experimentos que comprovam que isso é verdade. Uma verdade que não é a verdade de Deus, não é a verdade divina, não é a verdade, não é a única verdade. E para nós que creiamos em Cristo, que acreditamos na eternidade, que acreditamos, que buscamos a ressurreição, ao entender essa primeira parte, isso nos ajuda e isso é necessário, mas ao mesmo tempo para que nós possamos olhar a outra dimensão, o outro corpo, a verdade absoluta, a verdade suprema. Então vamos lá. A mecânica quântica, ao defender essa ideia que há um cosmo, uma única mente universal, que todas as demais mentes estão conectadas uma à outra, e uma informação inserida aqui, todos entenderão, todos compreenderão que é verdade. Aí nós precisamos ampliar a coisa e entender que uma maldade, uma perversidade, um experimento, uma enfermidade inserida nesse cosmo, nessa mente superior, maior, todos que estão conectados nessa mesma mente são afetados, com certeza. Então aqui é um corpo, esse é o corpo da meretriz, esse é o corpo de Adão, esse é a linhagem dos que foram manipulados pela serpente. E a manipulação da serpente, a manipulação original, que não tem nada a ver com fruto biológico, o problema ali não foi apenas uma comida, um fruto que, por um capricho de Deus, Deus disse para não pegar e eles teimaram, não. Deus usa ali a analogia do fruto, porque está falando de jardim. Mas, na verdade, foi ali que foi introduzido, onde a serpente convenceu o homem Adão a se desconectar de Deus, a se desconectar da fonte da vida, do corpo da vida, e ser o seu próprio Deus.
E foi isso que Adão fez. Adão, que nós conhecemos como o comer do fruto, foi se auto-intitular Senhor de si mesmo, o Deus da sua própria história. Era a partir dali, foi isso que a serpente sugeriu, e disse que ele não morreria, que ele seria o próprio Deus da vida dele, conhecedor do bem e do mal. Ele que decide para ele o bem e do mal. Isso, ele tirou Deus da sua vida, ele tirou o superior da sua vida. Então Deus disse: certamente morrerá. E a serpente disse para Adão: certamente não morrerá. A partir dali, tanto a serpente como Adão, o propósito, o esforço é para provar que não morrerá. Então essa aversão, ou essa distorção que começou no Éden, foi o que começou a causar toda a desordem, todas as dores, todas as mortes, todas a manipulação do próprio DNA do ser humano, a própria alteração do seu eu original. Não foi só um frutozinho, foi uma corrupção no seu gene. E ali a Bíblia faz questão de dizer, de mostrar, que Adão criou o filho segundo a sua espécie, não mais a espécie de Deus, não mais a semelhança de Deus. E não demorou muito para as consequências vir como Deus tinha dito. Primeira morte entre os próprios irmãos, todos nós sabemos da história. E aquela morte, aquele mal, aquele medo que foi sendo registrado, passou a ser inserido nessa mente superior. E aí veio assumidamente os tiranos, os gigantes, resultante ou resultados de experimento propositalmente para alterar o curso da história, que foi ali em Gênesis 6, os anjos teve intimidade com as mulheres, com as filhas dos homens, os anjos caídos, aqueles que ultrapassaram os seus limites, como Judas fala, como Pedro fala. E tudo isso você encontra com mais clareza, absoluta clareza, no livro de Enoque. Então, homens como Nimrod, assumidamente opositor a Deus, e ele dominou a terra nos seus dias com mãos de ferro, com tortura, com perversidade, com força, fez gigante para diferenciar o seu porte físico e assim dominar, oprimir. Diz os historiadores que os gigantes destruíram tudo que a terra produzia, destruíram os animais e a partir daí começou a destruir os homens. Então perceba a distorção do propósito inicial que Deus criou o homem. Perceba a perversidade, a intensidade do medo, do pavor que passou a ser acrescentado nessa mente superior, nessa mente cósmica caída. E aí vieram os anjos, os demônios se apresentando como anjos de luz, trazendo conhecimento. Só que esse conhecimento não era para melhorar a vida do homem, era para manter vivo aquela ideia inicial que o homem podia viver sem Deus. Então o diabo conhece, os anjos caídos conhecem as leis do universo. Então eles vieram ensinar essas leis. A Bíblia mostra, a Bíblia fala, e historiadores paralelos mostram qual foi o anjo caído que ensinou, por exemplo, a maquiagem, que ensinou a fazer armas, que ensinou. Então toda essa experiência, todo esse conhecimento que eles se apresentaram como anjo de luz, o seu propósito original era manter o homem na competitividade com Deus. Olha, você não precisa de Deus, como a serpente disse. E esse conhecimento, aquele que a princípio fez com que os homens se tornassem superior no seu porte físico, como Nimrod. A Bíblia diz que havia homens poderosos na terra. Então a maldade chegou em um ponto
que não teve como ser suportado mais. Gênesis 6 diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. Então a maldade não tinha como ser tolerada mais. E dentre toda a humanidade só tinha um homem que ainda tinha nos seus genes, não tinha sido corrompido por completo, que foi Noé. Por isso, Deus resetou o mundo, porque não tinha mais como tolerar, seria irreversível se a última semente fosse corrompida. Então ali não foi apenas um erro moral, é uma corrupção generalizada que os demônios fizeram. Então houve o reset, você sabe da história, o dilúvio, a Bíblia fala, mas existe um monte de outros livros paralelos, historiadores que mostram. Então naquele reset lá no Gênesis, lá em Noé, no dilúvio, ali foi eliminado a carne, mas os espíritos não foram eliminados, eles ficaram. Então, como é place de todo ser inteligente aprender com seus próprios erros? Então, a partir dali, o plano não mudou, a ideia de Satanás inicial não mudou, de opositar a Deus, e essa oposição só podia ser através dos seres humanos. Então hoje, depois dali, ele não foi mais investir em porte físico. Abrindo um parênteses, voltando atrás, ainda hoje existem construções feitas por esses seres agigantados que a ciência hoje tem dificuldade, a tecnologia hoje tem dificuldade de replicar, para você entender o nível de tanto conhecimento como também de força dos homens que foram alterados seus genes propositalmente para dominar os filhos de Deus, para interromper o projeto de Deus que Deus tem com o homem na terra. Muito bem. Então depois dessa mudança, o diabo não mudou de ideia e ele investiu em conhecimento. O propósito é o mesmo: alterar, fazer o homem viver independente de Deus, fazer o homem acreditar que ele pode vencer Deus, que essa questão de salvação não é verdade, que Jesus não é verdade, tudo isso que você sabe. Então, esses espíritos continuam hoje ensinando e ensinaram. E nós chegamos nesse momento, acredito eu, no ponto definitivo, o ponto A, o ponto X da história da humanidade. Nós sabemos que os Estados Unidos, depois de toda a história da humanidade, agora decidiu tornar público documentos confidenciais de relatos de registros de seres de outra dimensão, que atua com a sabedoria superior, com a capacidade superior. Então, eu particularmente venho falando sobre isso há muito tempo. E a Bíblia já fala desde sempre dessa oposição. Nós não estamos só. Mas agora os Estados Unidos decidiu tornar público e está soltando por etapas, por blocos de nível superior, dizendo eles preparar a humanidade. Só que o que eles tornaram público é apenas a ponta do iceberg. Existe vídeo comprovando, mostrando alguns cientistas conhecedores, profundos conhecedores desses segredos dos Estados Unidos, que afirma que os Estados Unidos já está trabalhando há alguns anos e já comprovaram seres humanos, que na verdade não são humanos, portes humanos, mas os seus genes não é humano. São os que chamamos de reptilianos. Esses seres são exatamente a criação do plano maligno que substitui aquele gigante. Aparentemente você vê, olhando, a estatura são iguais de um outro ser humano comum.
Só que o seu DNA foi alterado, foi corrompido. E o propósito, Satanás conhece as leis como ninguém. O propósito é exatamente agora, é o plano de Satanás que o plano já foi feito. Os homens agora, os governos, que acredito eu, que é plano também do mal, a não ser se Deus usou um dos dele para interromper algum projeto. Você chegou nesse vídeo até aqui, não termine até aqui para você entender o desfecho lá no final. Então, o que no princípio Satanás usou a tática de fazer gigantes, hoje ele trabalha no conhecimento das leis, alterando a capacidade do homem, para que o homem, os representantes dele, aprenda a manipular as leis. Hoje existe vídeo para todo lado ensinando as pessoas a manipularem. Se apresenta como uma coisa boa, como o mentalismo, se apresenta como o ocultismo, se apresenta como iluminismo, coisa desse tipo. Então, o propósito de Satanás foi fazer homens com uma capacidade intelectual que aprendesse a controlar ou a manipular as leis do cosmos caído para se dar bem e assim assumir as melhores posições no nosso mundo, para formar um time para oprimir os seres humanos, para oprimir a terra. E é exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente esse plano que Satanás planejou, que está em curso agora, que sempre esteve em curso agora. Essa interação de seres anjos caídos, que são demônios, com humanos já existe há muitos anos. Existe no Pará vilas inteiras que se mudaram, porque eles instalaram o seu laboratório ali, e todas as pessoas daquele povoado perderam sangue, perderam parte de si para fazer seus experimentos. Tem vídeo na internet comprovando, pessoa dos Estados Unidos afirmando que os Estados Unidos já mapeou muitas pessoas, muitas famílias inteiras que têm o seu DNA, que tiveram o seu DNA corrompidos, que não são mais humanos. E pode ter certeza, isso não é algo de agora. São pessoas que estão nos governos, com canetas na mão, nos parlamentos, banqueiros e um monte de outras funções que estão lá propositalmente para oprimir, para matar, para sufocar a raça humana. Agora, preste bastante atenção. Nós mapeamos o cosmos caído. Nós mapeamos o plano de Satanás. O plano de Satanás, por maior que seja, por mais elevado que seja em relação à nossa própria capacidade, ele é um grão de areia diante do plano de Deus, diante do plano maior, diante do plano superior. Eu quero ler apenas um versículo aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando já no tempo de Paulo que esse plano, Paulo identificou esse plano em curso. Só que veja, tinha alguém ou tinha algo que impedia, e que o plano de Satanás era se ver livre daqueles que impediam ele. Quem é esse que impede? São os filhos de Deus. Veja, Romanos capítulo 6 e o verso também 6 fala sobre o homem do pecado. Esse homem do pecado deve ser destruído. Entenda isso aqui em nome do Senhor Jesus.
Não tem um cosmo caído que nós falamos? Que todos os seres vivos são pequenas células desse corpo maior? Muito bem. Então esse corpo maior do cosmo caído, que Satanás controla do ar, porque a origem é ele, os demônios, os poderes organizados, como Efésios 2 diz, que ele controla do auxílio da desobediência, que todo mal, que toda maldade, que toda perversidade, que todo pavor, que toda angústia, que toda miséria, que todas as experiências malignas estão aqui. E é isso que faz as pessoas agonizarem até morrer, porque estão conectados a uma conexão de pavor, de medo. É uma água contaminada, a pessoa está o tempo todo conectado a essa água. Ora, se a gente consegue, através de um pequeno aparelho de celular, falar com qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, ainda que esteja separado fisicamente, mas estamos ligados. Então, usando esse mesmo mecanismo. Então, esse corpo que Satanás controla do ar, que corresponde à grande meretriz que contaminou o mundo inteiro, que é os descendentes de Adão que foram enganados pela serpente. Então, quando nós ouvimos a respeito de Jesus, entendemos Romanos 6, que diz que o homem do pecado deve ser destruído. Então, quando esse homem do pecado é destruído, é aquela parte, a nossa alma, que estava conectado ao mesmo tempo nas estruturas espirituais da maldade, como Efésios diz, que ele controla do ar, potestade, principado, acoplado nele e acoplado em nós. Então, cada um dentro da sua conexão, da sua linha de raciocínio, da sua linha, da onde ele está, da onde essa pessoa estava, né? Dentro dos semelhantes a si, dos que têm uma vida semelhante, pensam semelhante, que estão no mesmo nível, na mesma frequência, digamos assim. Então, é liberado o pavor, a morte, o medo, a angústia, acumulado desses anos todos, cada um na sua frequência. E assim sendo, independente do camarada ser um camarada simples, que tem uma vida simples lá no interiorzinho, mas ele está conectado porque nossos corpos é um instrumento que não opera sem um espírito. O que faz nosso sangue bombear, o que faz o oxigênio do nosso corpo, só faz por causa dos movimentos dos nossos órgãos e do espírito que está ali. Tirou o espírito. Então, todas as pessoas até estarem em Jesus, até chegarem em Jesus, estão conectados ao mesmo tempo a essa fonte maior, que são os mesmos demônios que tiveram experiência com mulher, a mesma serpente, os que estiveram no gigante, e toda a maldade, toda a perversidade estão ali. E cada indivíduo é um aparelho único, mas conectado ao mesmo corpo maior. E cada um são abastecidos dessa dor, desse medo, desse pavor, dessa angústia aí, que tem doenças, depressão, opressão, medo generalizado. Então é só olhar a humanidade e ver o resultado disso. Muito bem. Quando nós entendemos Romanos capítulo 6, verso 8, quando a Bíblia diz, esse homem do pecado deve ser destruído, nós entendemos que essa conexão, que personificado em nós, que nós tínhamos com o mal, foi cortado. Quando foi cortado, o acesso do mal a gente, aquela pessoa que cortou, foi interrompido. Ele não consegue alcançar, porque foi cortado. A comunicação, a estrada foi cortada, a linha foi cortada. Só que não ficou só aí. Uma vez que o homem do pecado foi destruído para que a conexão do mal não alcançasse, essa pessoa, ao crer em Cristo, ela morreu juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo foi ressuscitado. E essa pessoa que foi ressuscitada, ela foi ressuscitada uma nova criatura. E essa pessoa, ela veio de cima. Como Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de cima, nascer do alto. Essa pessoa que foi nascida do alto, ela foi
recriada com a essência de Deus novamente. A essência de Adão antes de ser contaminado, antes do pecado. E agora essa pessoa, além do diabo não conseguir ler, essa pessoa, por estar em Cristo, ela foi colocada superior aos anjos, de uma espécie de governo, de uma espécie maior. E essa pessoa, ao estar ligada ao corpo de Cristo, que é a igreja, aonde essa pessoa está, o diabo não pode operar. Por isso o interesse do diabo de reter, de tirar essa pessoa do seu caminho, de tirar esses agentes do céu do seu caminho. Como Colossenses diz, a maldade está operando, sabe, a todo vapor, mas ela espera que primeiro tem que ser retirado. Individualmente, cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, ao estar em algum lugar, ali nós interrompemos o plano ali. Mas esse plano de destruição em massa vai ser destruído quando Jesus vier. Quando Jesus vier, cada um dos que estão em Cristo receberá um corpo glorificado, ou seja, um corpo tão grande, tão superior em glória, em poder, que as leis caídas não suportarão e será eliminado o pecado. Por isso você vê que no reino futuro não tem a árvore que fez Adão cair, a árvore da ciência do bem e do mal, porque foi eliminado, porque essa árvore não é uma árvore, é esse cosmo caído, essa essência que está aqui. Então quando eu saio dessa, que vou para outra, aqui eu estou na superior. Agora a pergunta que a maioria das pessoas geralmente faz: e o que eu faço, ou o que uma pessoa deve fazer para cumprir ali o que está escrito em Romanos 6:6? O corpo do pecado deve ser destruído. É quando de fato eu desisto de viver a minha própria vida para os meus próprios interesses e entendo que de todos os bilhões de seres humanos do mundo, cada um faz parte desses dois corpos. Se eu decidir sair desse corpo e ir para a vida de Cristo, porque quando eu vou para a vida de Cristo, o que Cristo está convidando a gente não é para ser um religioso, é exatamente para se unificar a Ele. A Bíblia diz: quando se unimos a Cristo, tornamos um só espírito com Ele, ou um só corpo com Ele. Um só espírito, porque estamos conectados agora ao espírito superior, ao espírito de Deus, que é superior ao mal. E no corpo, porque nós estamos aqui no corpo, mas nós estamos conectados, não estamos separados. Jesus disse: Pai, eu oro, João 17, para que assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós. Então quando nós estamos em Cristo, isso acontece quando nós desistimos da nossa própria vida e entendemos que Deus está nos chamando para ver a vida dele, tem um plano que nós vamos executar em nome dele aqui nesse corpo ainda. Então nós colocamos esse plano como o alvo maior, desistimos dos nossos interesses, da vida comum, e migramos e aceitamos e acreditamos no plano de Deus. Como alguns louvores diz, se tem ontem na igreja, muitas pessoas às vezes louvam, mas não colocam em prática o que louva e não observa. O plano de Deus é maior do que os meus. São sim, mas quem vive a sua própria vida vive com todo histórico de pecado, com todo histórico de maldição. Então o homem do pecado tem que ser destruído. Esse ser invisível que conecta as potestades, que controla do ar, e é um indivíduo. Existe uma alma, existe um corpo invisível. Esse ser invisível é o que deve morrer. Não é a minha carne literária, não é meus ossos, não é a minha pele que eu tenho que destruir. Não. É esse homem invisível, mas real. E quando eu mato esse homem, Deus, o soberano, com seu poder, com sua glória, assume o lugar que foi deixado
Porque nós não podemos operar no vazio. A ciência quântica está aí para comprovar que não existe vácuo. Não, Deus também não aceita vácuo. Não tem como ter vácuo. Todo vácuo é preenchido. Então o local deixado pelo homem do pecado é preenchido pela vida divina. E essa vida divina é imortal. Antes que Jesus volte, nós estamos desmanchando a obra do diabo. E aí o cristão vai além da mentalidade do cristão, vai além da sabedoria do cristão. Não, aonde o cristão estiver, aonde ele for, independente de quais, em quais, digamos, camada da sociedade ele está conectado. Ali, a partir dele, Deus está todos os dias, todos os momentos, desmanchando a obra do diabo. Até o seu cheiro, a sua respiração, a sua essência que sai do seu corpo, o que ele pensa, tudo tem o DNA divino desmanchando a obra do diabo continuamente. É por isso que o diabo sabe que a igreja vai ser retirada por um bom tempo. É isso que Colossenses, ou seja, Tessalonicenses está falando, né? Que o diabo está operando, mas o diabo espera que ele vai consumar o seu instinto mal durante o período que a Bíblia fala de 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, que a igreja foi tirada, foi guardada. E aí ele vai fazer toda desgraça. A Bíblia diz em várias passagens, mas eu quero citar, você pode pegar a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16, que o medo, a angústia, a dor, o desespero, sabe, a química do mal vai ser uma intensidade tão grande, porque a presença do Espírito Santo não está naquele período na terra, porque saiu com a igreja, que a língua das pessoas irão apodrecer elas vivas, os braços vão apodrecer. Imagina o tamanho da dor. Hoje a gente já vê por aí pessoas que são zumbis, mortos vivos, pessoas sem brilho no olho, no olhar, pessoas sem alegria, pessoas, sabe, desesperadas, oprimidas por trabalho, é aquilo que Faraó fez lá no passado. Estão querendo buscar Deus, aí então bote mais trabalho para ele, oprima mais. Aquele plano de Satanás só foi aperfeiçoado, não mudou. E hoje você vê a massa sendo destruída por vários e vários inimigos, e todos eles passam porque estão conectados ao corpo. Se quebrar esse corpo, se quebrar o aparelho, se quebrar o caminho, tirar essa conexão, você está livre, e agora você vai ser abastecido pela vida de Deus, e você vai ser um instrumento de Deus até Jesus voltar. E quando ele voltar, tem um reino eterno que está nos esperando, mas nós já podemos entrar nesse reino agora. Nós temos que esperar a passagem da nossa morte, porque a morte não vai acontecer, porque os que creem em Cristo passarão da morte para a vida. Se você deseja saber muito mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. E até o próximo vídeo.